Aqui vai uma pergunta. Você tem medo da opinião das pessoas? Você tem medo de errar, de ser rejeitado, de falar, de se expor e de não ser aceito por causa da sua fé em Cristo? Você deixa oportunidades passarem, deixa de falar sobre Deus, deixa de se posicionar como um cristão por conta da vergonha que você tem do que os outros vão pensar? Assim, talvez o que você chama de timidez seja, na verdade, medo. E pior, talvez você esteja valorizando mais a sua própria imagem do que o nome de Cristo. A Bíblia diz claramente em Mateus capítulo 10, versículo 33 o seguinte: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Forte, né? Então fica nesse vídeo porque hoje eu quero te ajudar a vencer esse medo, deixar de viver preso à opinião das pessoas e começar a viver como um verdadeiro servo de Deus. Fechou? Bora lá! Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje é sobre timidez e eu quero falar sobre como a timidez nos trava. E antes de mais nada, eu preciso deixar algo bem claro aqui. Existe uma diferença entre você ser tímido e ser introvertido. Ser introvertido tem a ver com a sua personalidade, de você ser uma pessoa mais fechada por natureza. Ser tímido tem a ver com medo, você ter medo, como eu disse na introdução. Medo de você errar, de ser julgado, de fracassar, de ser rejeitado, de não ser aceito pelas pessoas e etc. E quando esse medo toma conta de nossa vida, esse medo nos trava, esse medo nos limita. Nossa ação fica limitada por conta do nosso medo. Trazendo o assunto da timidez para a vida cristã, o problema se torna muito mais grave, porque assim, vamos imaginar o seguinte: pense que você está com seu amigo e seu amigo está passando por uma situação difícil, supondo que ele esteja com ansiedade ou com algum problema na família, aflito, e você poderia muito bem falar de Jesus Cristo para essa pessoa, para confortar essa pessoa, para consolar essa pessoa, e você, por timidez, você não fala, você tem medo da reação do seu amigo e por conta disso você não fala de Deus para aquela pessoa, você deixa de ser uma pessoa que possa evangelizar e anunciar as boas novas. Como diz em Marcos 16,15, ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas você, por medo da reação do seu amigo, você deixa de falar sobre Deus para ela. Ou pior, quando você tem um culto na sua igreja e você poderia chamar um amigo seu da sua escola, ou uma amiga, ou um colega que você percebe que ele precisa de Deus, que tem potencial para ser um cristão ferrenho, uma pessoa dedicada na obra de Cristo, e você não chama essa pessoa para ir para a igreja. Você tem vergonha de falar para as pessoas que você é cristão dentro da sua sala de aula, então você não chama ninguém. É como se ninguém soubesse que você é cristão. Você tem a sua própria identidade escondida. E por quê? Porque você está mais valorizando o que as pessoas vão pensar de você do que o fato de Jesus Cristo ter crucificado a sua vida tanto pelo amigo da sua sala quanto pela sua vida, e você tem vergonha de falar isso para o seu amigo. Percebe o que está acontecendo? A timidez não está apenas atrapalhando suas relações. Eu digo mais, ela está impedindo você de agir, ela está impedindo você de testemunhar e de se posicionar. Ela está embaçando a sua própria personalidade, a sua própria identidade como cristão. E isso faz com que você perca muitas oportunidades de ser um agente de Cristo na vida da pessoa, e na verdade você é uma pessoa falsa, uma pessoa que não demonstra de verdade o que você acredita, a sua fé, entende? E é justamente aí que deixa de ser apenas uma característica da personalidade e se torna realmente um problema em relação à sua vida espiritual, sua vida com Deus. Porque o medo está ocupando um espaço que deveria pertencer à fé que você tem em Cristo. A sua própria autoimagem se tornou o teu Deus, o bezerro de ouro, como dito em Êxodo. E você deixa de amar a Deus acima de tudo e você fica com medo da opinião dos homens. A verdade é que muitos homens vivem uma fé apenas nos domingos, dentro de suas igrejas, mas no trabalho, na faculdade, na escola, ou na academia, ou em qualquer outro lugar, eles deixam de falar de Cristo, eles deixam de transparecer uma postura de uma pessoa realmente cristã em suas vidas. E digo mais, elas deixam de falar sobre Jesus, elas perdem oportunidades de trazerem alguém para mais próximo de Cristo, para conhecerem a Cristo de fato, por conta de timidez. Justamente, a sua fé, entre aspas, desaparece quando surge a possibilidade de você ser julgado por conta da sua
sua fé. E aos poucos, a opinião das pessoas passa a ter mais peso do que a própria opinião de Deus. Provérbios capítulo 29, versículo 25 fala o seguinte: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. A Bíblia é direta. Se você teme aos homens e você tem medo da opinião das pessoas, você vai cair em uma armadilha. Mas se você confia em Deus de verdade, se você age como um cristão convicto e genuíno, mesmo se você vai ser julgado ou achincalhado pelas pessoas, cara, tanto faz, sabe? E eu te digo a maior consequência de todas, a consequência mais grave de você ser uma pessoa tímida, de você ser preso por conta da timidez é o seguinte: a timidez, ela pode te impedir de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus não chamou seus filhos para viver escondido. Ele nos chamou para ser ferramenta do reino dele. Eu fico imaginando Paulo. Foi preso, apedrejado, chutado por um monte de gente lá em Roma, na Europa, na Ásia. E se ele tivesse medo de falar sobre o evangelho? Talvez a gente nem estaria aqui falando sobre ele ou sobre Cristo. Porque o quão missionário Paulo foi, o quão corajoso Paulo foi como filho de Jesus Cristo, a gente precisa ter essa coragem para tudo em nossas vidas. O evangelho nunca teria avançado de verdade se Paulo tivesse desistido de pregar porque alguém poderia discordar dele, ou alguém poderia julgá-lo, ou por conta de algum possível medo dele, sabe? E quando eu falo tudo isso, eu não quero que você, sei lá, suba numa praça da tua cidade, do teu bairro e comece a pregar, a gritar para 100 pessoas, 500 pessoas. Mas Deus esteja pedindo para você algo muito mais simples: se posicionar como um cristão convicto. Não esconda a sua fé, mas sempre que houver a oportunidade de falar de Cristo, abra sua boca e fale sobre Cristo, entende? Quando o medo controla você, ela não apenas te afasta das pessoas, mas afasta você da missão que Deus confiou a você ter, entende? Mas vamos lá, como vencer essa timidez então? Como deixar de ter medo da opinião das pessoas e realmente falar sobre Cristo? Vamos lá, Paulo, em sua carta para Timóteo, 2 Timóteo, ele diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha que interessante esse texto. Timóteo era uma pessoa jovem na época, e Paulo já era mais velho, mais experiente, e Paulo justamente dá o conselho a Timóteo de não ter espírito de medo, de covardia. Então vamos lá, ele fala sobre poder, amor e equilíbrio. Poder tem a ver com força, capacidade, poder para agir. Poder vem do grego dynamis, que é justamente isso, poder para agir. Capacidade, força, resistência. A palavra amor nesse trecho é ágape, e ágape tem a ver com amor sacrificial, o amor que se entrega, o amor que busca o bem do outro. E uma pessoa tímida, ela não consegue ter esse amor sacrificial, esse amor que busca o bem do outro. Pelo contrário, ela só pensa em si própria e fica acuada por conta disso. O amor ágape muda o foco. Ao invés de você olhar para si mesmo, você olha para a necessidade das pessoas. Você olha para a necessidade de qualquer pessoa desse planeta de saber sobre Cristo Jesus e anunciar Cristo Jesus, que Cristo salvou a vida daquela pessoa também. Entende? A última palavra é equilíbrio, que tem a ver com moderação, domínio próprio, consciência, disciplina, sobriedade. Ser uma pessoa sensata, governada pela razão e pela verdade. Como eu disse antes, eu não quero que você seja uma pessoa afobada na fé, uma pessoa que vai na praça e vai gritar para todo mundo, não, mas você ser uma pessoa equilibrada, governada pela razão, ser uma pessoa sensata, ter domínio próprio, entende? Enfim, pessoal, é basicamente isso o vídeo de hoje. Por favor, deixe de ter um espírito de covardia, como diz Paulo, e tenha um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Tenha a capacidade para agir da forma correta, sabe? Pense no outro e olhe claramente que Deus te deu uma missão de ser fonte de bênção na vida das pessoas. Enfim, pessoal, basicamente esse é o vídeo de hoje e peço desculpas pela demora mais uma vez. 2 semanas para postar um vídeo, peço 1 trilhão de desculpas. Semanas bem difíceis por aqui, coisas na igreja, mês de aniversário, faculdade, final de semestre, trabalho. É complicado, mas vai dar tudo certo. Tamo junto, pessoal. Esse canal promete. Mande esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Se inscreva, compartilhe, comente. Se você não gostou, dê o feedback aí embaixo. Se você gostou, dê um elogio aí embaixo. Fale no que eu posso melhorar ainda mais. E é isso. Tamo junto. Valeu, falou.